Isso, Dudu, o pessoal ficou um pouco aí apavorado, com medo de perder carteira de motorista, de perder o passaporte, de não conseguir fazer concurso público, achando que era uma medida nova, algo novo, que iria entrar esse ano aí no Código. Mas para a gente explicar melhor, essa lei ela já existe desde 2015, como você acabou de explicar. O que aconteceu agora é que o STF ele julgou se essa lei era constitucional ou não, e assim eles entenderam que ela era sim constitucional, em que essa medida então ela pode ser aplicada por um juiz que entender que uma pessoa ela fez uma dívida e não está pagando, vamos dizer assim, porque ela não quer. Então, assim, para a gente explicar, para o pessoal conseguir entender melhor como é que essa lei vai funcionar, se ela pode ser aplicada a quem ela pode, a quem não pode, algumas regrinhas que elas precisam ser cumpridas aí para que a lei seja aplicada. Eu vou conversar agora com o advogado empresarial, o Tiago Oliveira, ele vai explicar melhor para a gente essa lei que já existia e esse julgamento feito pelo STF agora que deixou muita gente assustada, achando que aí o motorista de Uber acabou de comprar, de motorista de aplicativo, né, de transporte por aplicativo, acabou de comprar o carro e aí tá com alguma dívida e aí pensou, vou perder minha carteira, vou perder meu meio de trabalho. É assim que vai funcionar, doutor? Explica um pouquinho pro pessoal que está em casa um pouco apavorado. Bom dia pro senhor. Bom dia a todos, né? Bom, primeiramente é importante deixar claro que essa disposição atinente aos meios alternativos de cobrança existe no ordenamento brasileiro desde 2015, quando entrou em vigor o atual Código de Processo Civil brasileiro. Essas medidas já são muito aplicadas no dia a dia, especialmente atinente à cobrança por pensão alimentícia, né? E o que, na verdade, o Supremo declarou constitucional foi que a aplicação dessas medidas coercitivas, elas podem se dar em outros procedimentos de cobrança que não apenas os processos de alimentos, né? E aí, para o pessoal que está em casa, para eles entenderem, não estou no processo de alimento, mas estou devendo, estou com uma dívida. Estou com o meu nome lá negativado, tenho uma dívida, mas estou prestes a prestar um concurso público. Pode ser que o juiz determine que eu não preste esse concurso público? Quais são as regras? Como é que vai ser medido, vamos dizer assim, para quem que essa regra, essa medida, ela vai ser aplicada ou não? Vamos lá. Primeiramente, no processo de cobrança, né, de execução de dívida, a cobrança deve se dar no meio menos gravoso possível ao devedor. Então, o que isso quer dizer? Que o devedor ele tem todos os meios possíveis dentro do processo para poder ou saldar ou discutir se a legalidade ou não daquele débito. O que o Supremo quis dizer é o seguinte, olha, uma vez satisfeito todos os meios e não saldada aquela dívida, é possível que o credor peça a aplicação de medidas extraprocessuais para que, entre aspas, coaja o devedor ao adimplemento daquele débito. Por quê? Para forçar o cumprimento das dívidas, que é essencial para a manutenção do sistema financeiro no país. Seria assim, doutor, para a gente explicar para o pessoal de casa que às vezes tem um pouco mais de dificuldade de entender, seria mais uma medida aplicada a quem teria o dinheiro, a condição de talvez até de negociar essa dívida em várias vezes, mas por algum motivo ela não quer e aí segue com a vida dela normal, viajando, comprando um carro, comendo bem, comendo fora, mas ainda assim não paga a dívida? Veja bem, o juiz ele tem que analisar a aplicação dessas medidas coercitivas no caso a caso, né? E a medida ela tem que ser proporcional à situação fática em que se dá o processo, né? Não é porque a pessoa tem um débito e está escrito no Serasa que ela vai perder a CNH ou vai deixar de ter o seu passaporte retido. Não é isso, e eu não estou colocando isso. Na verdade, o que o Supremo está dizendo é o seguinte, é que essas pessoas elas têm que buscar meios de saldar seus créditos, de saldar seus débitos. E uma das formas que tem é você restringir o acesso dessas pessoas a outros créditos, a outros meios de viagem, porque muitas das vezes a gente sabe que é comum a pessoa acabar ostentando uma vida nas redes sociais que não condiz com a realidade financeira que é compatível que a sociedade vive. Então, imagina o credor vendo essa situação, ele tem que tomar alguma medida. E aí é por isso que se entende cada vez mais a legalidade e a praticidade, a efetividade desses meios coercitivos de cobrança, tá?
Então, só para a gente explicar um pouco melhor, mais uma vez para o pessoal de casa. O motorista de transporte por aplicativo, vou voltar a falar deles. O taxista que está aí endividado, mas está aí trabalhando, correndo atrás, tentando pagar sua dívida, tentando dar entrada aí no boleto que ele dividiu em 1000 vezes para pagar. Ele talvez então não entraria nessa medida para ter a CNH então apreendida, porque seria ali um meio de ganhar pão e dele conseguir pagar essa dívida. É o que eu falei, né? O juiz ele tem que aplicar o caso, a lei ao caso concreto com proporcionalidade e razoabilidade. Então, até porque, como eu também já tinha dito, a execução, a cobrança, ela se dá da forma menos gravosa possível ao devedor. Então, o que o juiz tem que analisar? Ele tem que analisar se ele aplicar essa penalidade, por exemplo, a um motorista de aplicativo, se ele não vai retirar justamente a subsistência dele de sua família. Então, na verdade, o juiz tem um papel muito importante, que é o quê? Analisar o caso a caso, analisar a proporcionalidade dessa medida e se ela efetivamente vai trazer o efeito desejado pelo credor. Então, concluindo, a medida é para ajudar que as pessoas paguem e que o credor também não fique no prejuízo e as pessoas aí com um dinheirinho a mais não vão fazendo mais dívida sem pagar que ela já tem. Exatamente. Exatamente isso. Muito obrigada, doutor, por responder as nossas perguntas, por orientar aí o pessoal que está preocupado se vai perder a CNH, se vai aí ficar sem o passaporte. Dudu, como a gente viu, essa medida ela já vale aí desde 2015, agora ela foi aí pelo STF considerada constitucional, mas cada caso é um caso, cada medida é uma medida e vale o juiz aí analisar o que ele pode ou não aplicar para fazer com que essa pessoa pague a dívida dela. Dudu? Tá certo. Obrigado, Ale. Obrigado também ao advogado pela participação no Espírito Santo.